E fala galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós estamos aqui na parte externa da minha casa para gravar o vídeo de continuidade sobre como expor corretamente o S-Log 3. Esse vídeo também vale para o S-Log 2, beleza? Não apenas aqui para minha câmera AZV-10, como também para qualquer câmera 8-bit da Sony, ok? Qualquer câmera que utiliza do S-Log 2 e do S-Log 3, essas dicas que eu vou passar aqui para você, elas vão servir também para essas câmeras. Seja linha Alpha A6000, A6100, A6200, até A6700, ou seja qualquer outro tipo de câmera que tenha 8-bit e seja compatível com o S-Log 2 e com o S-Log 3 também. Lembrando que se você não assistiu ainda, temos a primeira parte desse vídeo, vou deixar linkado aqui no card. Você pode assistir a primeira parte onde eu expliquei como eu configuro o S-Log 3, que eu utilizo aqui na minha ZV-10, dentro da minha câmera. Okay? Então tem algumas configurações ali de espaço de cor, de saturação. E conforme você mexe nessas configurações, o seu arquivo final ele é afetado. Então eu mostrei aqui através desse vídeo que está linkado aqui agora, como que eu faço essa configuração para ter esses resultados que vocês veem aqui no YouTube, ok? Meus cachorros estão brincando aqui do lado, então em algum momento eles vão fazer barulho aí, eu vou ter que pausar esse vídeo. Então vamos lá, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que eu exponho esse arquivo, como que eu exponho o S-Log 3 na minha ZV-10, beleza? E em algum momento eu vou estar filmando para vocês aqui a tela da minha câmera e vou mostrar para vocês algumas configurações que a câmera disponibiliza que me ajudam a verificar se essa exposição está correta ou se essa exposição não está correta. E eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo também. Então se você quer descobrir tudo isso, fica comigo até o final, que você vai descobrir nesse vídeo como expor corretamente o S-Log 3 na sua câmera Sony 8-bit. Primeira coisa que nós precisamos entender é que um arquivo log é um arquivo com menor compressão, ou seja, com alcance dinâmico maior, você consegue ter uma margem de erro melhor, você consegue mexer mais e recuperar mais esse arquivo na pós-produção. Só que esse arquivo ele vem 100% sem cor, ele vem 100% sem cor e sem contraste, e você precisa recuperar isso na hora da sua edição. Então, como eu expliquei no outro vídeo, leva muito mais tempo para você conseguir chegar no resultado que você quer filmando em S-Log 3 ou em S-Log 2, porque é um arquivo flat, é um arquivo totalmente cru. E você precisa fazer a coloração conforme o seu gosto pessoal na pós-produção. Mas, como eu disse que tudo está interligado, a exposição ela precisa estar pensada também. Não adianta você gravar de qualquer jeito e depois achar que vai resgatar esse arquivo, salvar esse arquivo na edição, porque na verdade isso não acontece. Então tudo que vai ser editado, ao você filmar, ao você estar captando essa imagem, precisa ter sido pensado. Você não pode simplesmente chegar, gravar de qualquer jeito e depois editar de qualquer jeito. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter um plano para saber como você precisa gravar, para você depois saber como editar e chegar no resultado que você espera chegar. E é por isso que é tão difícil trabalhar com S-Log 2 e com S-Log 3. Muitas pessoas tentam e até desistem de fazer esse processo porque dá muito mais trabalho, porque leva muito mais tempo. Você precisa treinar muito mais para poder conseguir chegar no resultado que você quer chegar. Então, entendendo que todos os processos do vídeo eles estão interligados, desde a captação até a edição, fica mais fácil da gente entender que o S-Log, o arquivo que está na curva log, ele é um arquivo flat, é um arquivo que tem uma menor compressão, ou seja, ele tem uma maior faixa dinâmica. Existe meio que uma regra para câmeras 8 bits, é que você precisa expor à direita, ou seja, você precisa deixar a imagem mais clara do que escura para conseguir editar esse arquivo depois. Por quê? Porque o arquivo log ele tem maior recuperação das partes claras do que das partes escuras. Então se você errar para cima, se você errar para o lado mais claro, você consegue recuperar isso depois na edição. E se você gravar essa mesma cena muito escura, você não consegue recuperar as partes de baixas luzes sem que você tenha muito grão. Dê prioridade para sempre expor à direita. E o que é expor à direita? A referência que você está usando para isso é o seu histograma. Então você tem que aprender a ler o histograma para poder chegar nesse resultado, para você entender o que significa expor à direita. Eu uso aqui duas ferramentas que a Sony disponibiliza para verificar se a exposição está da forma como eu quero. E a primeira, como eu disse para vocês, é o histograma. Eu vou filmar aqui então a tela da minha câmera e vou mostrar para vocês como fica o meu histograma no momento da minha gravação. E a segunda ferramenta que eu utilizo para verificar se a exposição do meu vídeo está conforme eu quero é o fotômetro. Então, eu sempre analiso o fotômetro e analiso o histograma. Essas duas ferramentas vão me dar a leitura que a câmera está fazendo de toda a cena que eu estou filmando. Sendo assim, eu não preciso ficar refém da minha visão, daquilo que eu estou vendo na tela. E um erro muito grande que as pessoas cometem ao filmar é achar que, assim como no celular, na câmera, a imagem que você está vendo na tela é o resultado final. Não é assim que acontece quando você está filmando com uma câmera em log. O resultado final ele é totalmente diferente daquilo que você está vendo na tela.
Então não tem como eu olhar para a tela e falar, não, na tela tá claro, então esse vídeo vai estar claro quando eu for colocar no computador. Se você usar essa regra, se você usar esse princípio, quando você abrir esse vídeo no seu editor, ele vai estar totalmente branco ou totalmente preto. Então é difícil levar em consideração a tela, então esquece a tela. Você vai usar do histograma e você vai utilizar também do fotômetro. Além disso, você pode estar usando também as zebras, que é um recurso que a câmera deixa para te mostrar de 0 a 100, sendo 0 preto e 100 branco, a escala da medição da luz do seu vídeo. E a zebra, ele vai te dar uma leitura por partes da cena, então fica muito fácil de você perceber em que lugar da cena está estourado. A zebra é um recurso também muito importante, muito interessante para a gente estar usando no nosso monitoramento do nosso arquivo log. Apesar de existir essa regra de expor sempre à direita, nem sempre eu levo isso em consideração, e aí isso vai depender da sua experiência, do quanto você já filmou em log. Quanto mais você filmar em log, mais você vai pegar o jeito. Então precisa de prática. Mesmo assistindo a vídeos, mesmo olhando tutoriais na internet, você vai começar a filmar e você vai perceber uma certa dificuldade na hora que você for expor esse arquivo. Não é tão simples quanto parece na internet e requer um pouco de prática. E as regras na fotografia e no vídeo, elas foram feitas para serem quebradas. Primeiro você entende, você aprende em cima das regras e depois que você aprende a utilizar as regras, você consegue quebrar elas no momento que for preciso. Por isso que eu digo que nem sempre eu utilizo essa regra de expor à direita, vai depender o que eu quero com aquela cena. Então eu preciso pensar antes de filmar o resultado que eu quero ter no final desse vídeo, qual a aparência que esse vídeo vai ter. Eu vou repetir uma coisa que eu disse no vídeo passado, a forma como você grava, ela influencia na forma como você edita, que influencia no resultado final da sua cena. Então, se você expor mais para o lado escuro, ao você editar, as cores vão se comportar diferente, o contraste vai se comportar diferente. E é por isso que muitas vezes você vê o vídeo de alguém e você fala, caramba, não consigo chegar nesse resultado. Talvez porque essa pessoa faz a exposição do arquivo dela de uma forma diferente. Então é muito importante que você saiba que tudo isso está interligado e que as regras que eu estou te passando aqui, elas não vão valer para todas as câmeras, para todas as ocasiões, e você vai precisar testar, você vai precisar usar, até chegar um momento em que você vai olhar para aquela cena e vai falar, beleza, aqui eu preciso expor assim, e aqui eu preciso expor de outra forma. É só a experiência que vai te dar esse feeling, essa sensação de saber o momento certo em que você vai usar a regra ou que você vai quebrar essa regra. Então é muito importante que, acima de tudo, você entenda que é um processo demorado e que você vai precisar de prática. Mas, na regra geral, você expõe à direita, você recupera melhor as altas luzes e você não granula as partes de sombra ou as partes escuras da sua imagem. Principalmente para câmeras 8 bits. Isso é muito importante, você expor à direita. Eu não faço assim a exposição na minha R8, que é uma câmera 10 bits. Então na R8 eu simplesmente exponho conforme eu acho melhor ali no momento. Isso vai depender, como eu disse para vocês, do que eu quero para aquela cena. De acordo com o meu propósito para aquela cena, eu vou expor aquela cena da forma como eu quero. Eu não uso essa regra de expor à direita na R8, mas a maioria das vezes eu utilizo aqui na ZV-10. E isso requer de você prática, treino, persistência, resiliência, para você pegar a câmera, treinar, errar, editar e ver como que vai ser o resultado final desse arquivo. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo sobre os modos de medição, para você que talvez não tenha entendido muito bem nesse vídeo como funcionam os modos de medição, e é muito importante que você entenda dos modos de medição para conseguir expor corretamente. Mas se você utilizar as dicas que eu deixei aqui nesse vídeo, você vai conseguir voltar para casa com um arquivo que você não vai ter perdido imagens. E isso é o mais importante para quem está iniciando. Ninguém quer chegar em casa e ver que perdeu o arquivo. Então é muito importante, se você seguir essas regras aqui, você vai conseguir chegar na sua casa com um arquivo que você vai conseguir recuperar na edição. Mas nós vamos ter um vídeo aqui, fiquem ligados no canal, que nós vamos ter um vídeo aqui inteiramente voltado para os modos de medição. E você vai entender qual modo de medição é melhor para usar em cada situação aí da sua vida de filmmaker. Então vamos lá, pessoal, estou filmando aqui a tela da minha ZV-10 para mostrar para vocês como que eu faço a exposição, como que eu faço para verificar aqui na tela da minha câmera, sem o uso de monitor externo, e saber se essa cena vai ficar posta corretamente ou não quando eu for editar. Eu vou filmar aqui agora a tela da minha câmera e vou mostrar para vocês com a câmera apontada para essa cena como que eu faço a exposição e como que eu faço para verificar, olhando aqui apenas a tela da minha câmera, sem o monitor externo, para saber se essa exposição está correta ou não e entender que tipo de arquivo eu vou ter quando eu for editar essa cena aqui. A primeira coisa que eu falei para vocês, observem ali, eu vou deixar circulado para quem não entende nada de fotografia, nada de vídeo, o que é o histograma. Então, a regra diz que eu devo deixar o histograma mais para a direita do que para a esquerda, tá? E aqui está uma ocasião em que eu quebraria essa regra. Lembra que eu disse para vocês que nem sempre eu sigo essas recomendações. Vou mostrar aqui para vocês que esse é um desses casos, ok? O meu histograma ali, ele está, então, à direita, tá? Como a regra manda, como manda o figurino. E eu tenho aqui o meu fotômetro indicando +2, piscando, tá?
O que esse mais 2 piscando indica para mim? Indica que a minha exposição dessa cena está acima do mais 2, pode estar mais 3, pode estar mais 4, ou seja, está estourado. A Sony só vai até 2, de menos 2 a 0 e de 0 a mais 2. Então o mais 2 piscando pode indicar qualquer coisa acima de 2. Pode ser que esteja em 4, pode ser que esteja em 3, e não tem como eu confiar nisso aqui. Por isso que nessas cenas eu fecho aqui o meu filtro ND até que o mais 2 fique sem piscar. Geralmente é assim que eu faço essa exposição, ok? Lembrando que a medição de luz que está acontecendo aqui está levando em conta o modo que eu estou utilizando. E eu estou utilizando aqui o modo de medição matricial. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo sobre o modo de medição para você que não entende aí os princípios do modo de medição. Mas a câmera está levando em conta aqui nessa cena todo o sensor, toda a imagem do quadro para medir essa cena. Então, segundo a medição que ela está fazendo aqui, a cena está super exposta, ou seja, mais 2. Então neste caso dessa cena aqui, eu deixaria o mais 2 sem piscar, ok? Ou deixaria aqui em 1.7. Lembrando que a maior parte dessa cena aqui está composta por ou o céu aqui nessa parte da imagem, ou a árvore que está totalmente clara. Então, ou seja, a medição que eu tenho aqui e aqui está sendo influenciada pelas partes mais claras da imagem. Eu posso deixar no mais 2 e saber que essas partes vão estar estouradas, mas eu vou ter informação nas sombras. Se eu fechar o filtro ND aqui e deixar, por exemplo, aqui, pode ser que eu não consiga recuperar as informações dessa parte mais escura. Já essas partes mais claras vão estar expostas corretamente. Nesse caso, se eu estivesse filmando o carro, eu deixaria aqui no mais 2 e eu teria a informação do carro e conseguiria recuperar um pouco dessa informação estourada, tanto da árvore quanto aqui do céu. Mais uma vez, você precisa de prática, você precisa de treino para saber o momento de usar a regra e o momento de quebrar a regra. Mas basicamente eu uso o histograma e eu uso o fotômetro para indicar a medição de luz que eu tenho para essa cena, tá? Então aqui mais 1.7, mais 2, não deixo o mais 2 piscar. Provavelmente você vai ter um arquivo que você vai conseguir mexer na edição e você não vai perder muitas cenas assim. Parta desse princípio e depois colocando em prática e o dia a dia ele vai te mostrar outras formas de utilizar isso aqui. E você vai conseguir quebrar as regras e mesmo assim voltar para casa com um arquivo muito bem exposto, chegando no resultado que você deseja chegar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua evolução para esse objetivo que é filmar em log. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui deixar a sua opinião. Se você faz de uma forma diferente, deixa aqui no comentário. Se você tem outra opinião diferente, deixa aqui nos comentários também. Se esse vídeo te ajudou, compartilha para mais pessoas que talvez estejam precisando de uma ajuda para expor os arquivos em S-Log2 e S-Log3 em suas câmeras 8-bit da Sony. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.